Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos conversar com o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo de volta aí à nossa programação depois de um longo período de férias. Boa tarde, Léo. É um prazer mais uma vez participar. Não digo que foi tão longo assim, não, viu? Férias, normalmente, para quem tá tirando, passa rapidinho, né? Para quem tá aguardando a pessoa voltar do trabalho, costuma demorar mais, mas eu brinquei isso hoje de manhã no Super N, que é um período bem menor do que a turma costuma tirar aqui em Brasília, ali, um pouco ali mais para frente na Praça dos Três Poderes, né? Ah, pois é. Quando que isso vai acabar, né, Ricardo? É recesso de fim de ano, recesso de meio de ano, mas enfim, isso é tema para outra hora. Vamos falar aí, Ricardo, da expectativa do governo Lula em anunciar ministros. Alguns aliados dizem aí que podem ser pelo menos 3 nomes já amanhã, nessa sexta-feira. A gente achou que seria aí um sextou apenas de jogo do Brasil, mas pelo visto, movimentação intensa na política, né? Falam de no mínimo 3, talvez até 6 ministros amanhã. Agora, não é por acaso, viu, Léo? Assim, a gente que acompanha política sabe muito bem que nada é por acaso na política. Eles pensam muito bem nas datas, nas escolhas, né? Então, assim, a gente estava até falando sobre isso aqui na redação, assim, marcou para as 10h45 da manhã de um dia que tem jogo do Brasil, meio-dia, né? E entre esses nomes que estão especulados, que podem ser anunciados amanhã, está, por exemplo, o nome do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, que é um nome que gera uma certa discussão, né? Principalmente no mercado, muita gente é contra, muita gente acha que não é o nome ideal. Então, você faz isso faltando 1h15 para começar o jogo do Brasil, um jogo de quartas de final de Copa do Mundo, em que a gente pode ter ao longo do dia uma definição de um Brasil e Argentina na semifinal, né? Talvez você não queira tanta repercussão, né? E aí você usa estrategicamente de anunciar isso perto de um jogo de futebol, né? Não é o melhor dia para anunciar se a gente fosse analisar corretamente, friamente, mas do ponto de vista político de quem anuncia e que quer o mínimo de constrangimentos possíveis com sua escolha, né? Não me surpreenderia se a escolha tivesse sido feita propositalmente, né? Além do nome do Haddad, há também a expectativa do anúncio do ministro da Defesa, que deve ser o José Múcio, né? Ex-deputado, né? Também foi conselheiro do Tribunal de Contas e deve ser confirmado. Parece que não tem muita dúvida sobre o nome dele no Ministério da Defesa, e a expectativa de outros nomes, se fala de vários nomes aí, a possibilidade eventualmente da escolha na Casa Civil, né? Há uma expectativa maior de que seja o Rui Costa, mas tem gente falando também do Mercadante, né? No noticiário a gente viu isso aí recentemente, mas é um início, né? Até que enfim, né? Os primeiros nomes, né? Me parece fundamental que a gente saiba logo quem são os ministros, até para que a gente possa ter uma avaliação geral do que vem pela frente, né? Sem dúvida. Ricardo, acho que falando pela data do anúncio não é coincidência nenhuma, porque a gente vê isso já frequentemente em outras áreas, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na virada do ano, enquanto todo mundo está soltando fogo de artifício por causa do ano novo, a prefeitura faz o reajuste da tarifa de ônibus, né? Em Brasília aí acontece também reajuste de salários de magistrados, do judiciário, enfim, tudo no finalzinho do ano para ficar ali meio que diluído, né, entre as notícias do final do ano. Então eu não acredito que seja uma grande coincidência escolher justamente no dia do jogo do Brasil, da seleção brasileira, nas quartas de final. Agora, voltando a falar do Fernando Haddad, ele era um nome assim muito rejeitado pelo mercado financeiro, parece que as coisas meio que já acalmaram. Haddad hoje esteve com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que o encontro foi excelente. Te surpreendeu essa declaração do Fernando Haddad, Ricardo? Eu acho que ele está num papel mais de tentar colocar panos quentes, né? Até para que a transição seja mais tranquila ali do ponto de vista do Ministério da Economia, até porque nem todos os integrantes da transição têm tido uma conversa tranquila aí com os membros da transição. Para quem está no Ministério da Economia, precisa fundamentalmente que as coisas estejam um pouquinho mais ajustadas para que ele assuma, se é que ele vai assumir mesmo. Talvez seja bom ele
passar um pouco né, a mão na cabeça do Guedes, porque afinal qualquer decisão que o Guedes tomar agora vai influenciar na vida dele mais para frente, né? Agora, sobre o Haddad, como você disse, no primeiro momento houve uma reação maior, que aos poucos é comum, né? O mercado se assusta um pouco, depois vai assentando um pouco as coisas. Eu confesso que eu achei no primeiro momento que o Haddad era mais um teste para depois escolher um nome mais ortodoxo, mas pelo visto vai ser mesmo o Haddad. Agora, ele fez uma gestão conservadora quando foi secretário de Fazenda na Prefeitura de São Paulo. Não foi um gastador, vamos dizer assim, né? E nem como prefeito, ele também não saiu deixando um rombo fiscal gigantesco. A grande questão é que o mercado esperava alguém que tivesse um pouco mais de interlocução, né? E que tivesse, assim, um histórico ortodoxo mais firme, porque o Haddad, apesar de ter tido uma visão não muito heterodoxa quando foi secretário lá em São Paulo, ele já tem algumas coisas que ele escreveu que são um pouco mais, vamos dizer assim, que causam mais estranhamento, né? E por isso essa rejeição muito grande ao nome dele. Havia, inclusive, a expectativa de que o nome dele fosse anunciado junto com nomes de outros ministérios, da divisão do Ministério da Economia, em planejamento, indústria e comércio também, para dar uma suavizada, né? Mas, pelo visto, pelo menos o nome dele aparentemente vai ser anunciado amanhã. Falando da PEC da transição, texto aprovado no Senado, como você avalia aí essa tramitação? O governo precisava de um mínimo necessário, teve muito além do necessário na votação. Pode ser considerada aí uma vitória importante para o governo eleito? É uma vitória, Léo, mas eu acho que é uma vitória relativa. Assim, eu tenho pontuado isso, de que eu acho que não é assim para se comemorar tanto, né? Primeiro, é curioso que a gente fala de governo, mas óbvio, a gente está sempre falando do governo futuro, né? Porque quando a gente tem a eleição e a gente começa a discutir o orçamento do ano que vem, quem é oposição, que é o PT hoje é a oposição, na verdade está fazendo papel de governo, obviamente, nessa discussão, né? E inclusive eu acho que essa escolha do Haddad, se for anunciado o nome do Haddad, pelo menos ajuda um pouco a melhorar a discussão na Câmara, no sentido de que você pelo menos tem o nome da pessoa que vai, né? Você está oferecendo esses recursos, pelo menos eu tenho o nome, né? Porque os deputados podem cobrar, falar, bom, eu não posso dar aí mais 175 bilhões para você sem saber quem é o ministro da Fazenda. Então, escolher antes da discussão da Câmara pode ser importante, já que a discussão da Câmara vai ser mais difícil. Mas, voltando um pouquinho para o Senado, é importante a aprovação com um número muito expressivo de votos, sem dúvida nenhuma, numa participação importante do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, que não apenas apoiou, como colocou suas digitais nessa PEC, já que Alexandre Silveira, que é muito próximo a ele, foi diretor do Senado na sua gestão, foi o relator, né? Mas o futuro governo teve que conciliar um pouco os ânimos e teve que ceder um pouco, né? Em vez de 4 anos, ela vai valer por 2, e aí no ano eleitoral, de eleição municipal, ele vai ter que negociar. Na reta final do ano eleitoral, vai ter que negociar para o próximo ano, então é um ponto que o governo futuro não gostaria que fosse assim, né? Houve uma redução de 30 bilhões, mas essa daí é aquela coisa mesmo de que você põe um pouquinho a mais para poder recuperar um pouco menos, ganhar um pouco menos, e houve também uma distribuição de poder ali, porque parte desses recursos a mais vão ter que ser negociados junto às comissões também, junto às comissões permanentes, não apenas sendo decididas exclusivamente pelo Executivo. Então, assim, já houve uma sessão em alguns pontos no Senado, o que talvez o governo não esperasse, o futuro governo não esperasse, porque ele vai ter que conversar muito na Câmara para conseguir aprovar, né? Na Câmara vai ser muito mais difícil do que no Senado, né? Sem dúvida. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, então muito obrigado por hoje. Ontem a gente não conseguiu fazer a nossa conexão aqui por problema no áudio, mas bem-vindo de volta e vamos juntos, porque até Natal a gente ainda vai ter muito assunto para tratar, viu? Exatamente. Amanhã a gente fala dos ministros, né, que vão ser anunciados aí. Verdade. E com a confiança de que no nosso comentário o Brasil já vai estar classificado para a semifinal. Obrigado, Léo. Um abraço aí para vocês. Um abraço, até mais. Muito obrigado.